voltando um pouquinho da aula, né, que eu tive que cortar por conta do espaço do celular, que eu esqueci de excluir as coisas. Aí falando um pouquinho das mitologias e sociedades. Então a gente viu aqueles filósofos que foram estudando as felicidades da Terra, tudo que a gente conhece hoje já foi feito, começou a ser visto antes de Cristo. E as mitologias, né, que são estudos dos mitos, ou conjunto de mitos, elas conseguem estabelecer uma cultura de um povo. A importância é que, ao mostrar a cultura de um determinado povo, você tem influência, você pega as influências que eles deixaram para a gente até hoje. Então, a primeira mitologia e cultura são da Grécia, mitologia grega. Contribuiu para nomear as constelações estelares das estrelas, disseminação da astronomia e desenvolveu a astrologia. Uma outra coisa que eles deixaram para a gente são as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, né? E aqui você tem os deuses, que os Jogos Olímpicos eram realizados para homenagear esses deuses, tendo a figura de Zeus como principal. Então, o que eles fizeram? Eles ajudaram na disseminação da astronomia, ajudando a estabelecer os nomes das estrelas e desenvolver a questão da astrologia. Então, passando para a segunda parte, segunda mitologia, a gente tem os astecas, que eles acreditavam que era um povo bem desenvolvido aqui na região do México. Antes do universo tudo era escuridão e depois, em determinado momento, os deuses foram se reunindo e decidiram criar o mundo, né? Que aí você tem... era necessário sacrificar esses deuses para fazer essa criação do universo. Então, eles conseguiram formar... basicamente, se desenvolveram bastante e eles tinham como característica marcante a arquitetura, porque contavam com técnicas avançadas de engenharia. Além disso, tinham um amplo conhecimento na matemática, medicina e astronomia. Se vocês forem ver, as construções dos astecas eram ótimas, parecia até as construções atuais. Então, eram povos bem desenvolvidos e que deixaram os legados dele, né? Mitologia e cultura nórdicas, que a gente tem o Thor, né? A gente tem a questão do mundo composto de 9 reinos, o reino de Asgard, que era a morada dos deuses e ficava no centro do universo, e a Terra ficava entre Asgard e Niflheim, que é uma região conhecida como Midgard, casa dos humanos. Então, a gente viu no filme dos Vingadores, da Marvel. Então, a influência deles deixou um legado para os vikings, que era um povo nórdico que explorava, guerreava e fazia comércio. E eles conseguiram invadir, explorar e colonizar, na verdade, grandes áreas da Europa. No final do século XVIII, século XIX, e eles usaram o conhecimento da astronomia para se orientar na colonização no desenvolvimento marítimo deles e na questão da economia. Então, essa mitologia dos reinos de Asgard, Thor, Zeus, a gente vai ter as influências na Europa no final do século XVIII, já bem atualmente. E para fechar, mitologia e cultura egípcia. Os deuses criaram o universo a partir do caos primordial. Então você tem vários mitos que tinha na época dos deuses. Mito do Sol, que é o Ra, mito do Sol, Osíris. E os deuses brigavam entre si, Osíris de um lado contra o deus Sete, que era o deus do caos, da guerra. E deixaram grandes monumentos que a gente conhece, as pirâmides, que é uma conexão da cultura e a mitologia, e a base ideológica, política, vamos dizer assim, dos faraós. E esses faraós, eles eram reis que eram próprios reencarnação dos deuses, e eles dominavam também muito bem a astronomia, formaram um calendário de 365 dias, conseguiram identificar as estações de chuva e seca, o que ajudou esse povo a se desenvolver muito bem na questão agrícola. E eles começaram a entender como é que se comportava o rio Nilo durante as estações do ano. Então, se vocês forem ver mitologia, estudar mitologia, você consegue ver como eles conseguiram desenvolver suas técnicas, conhecer melhor a questão da astronomia, né? E com isso eles começaram a pegar essas previsões para trabalhar suas questões econômicas, principalmente agrícolas, que na época eram agrícolas,
não se tinha desenvolvimento industrial, então basicamente era desenvolvimento agrícola e alguns de desenvolvimento de construções, como os astecas, né, e os próprios egípcios que deixaram esses legados. Além do desenvolvimento deles de poder, que a gente tem os nórdicos, que fizeram a expansão marítima deles graças aos conhecimentos dos povos anteriores. E os gregos, né, berço da filosofia e da astronomia, que deram pontapé para tudo isso. Então, uma boa semana de aula para todos.